Bom, para mim, a Casa Miss Teixeira é um lugar onde estudantes ou pessoas interessadas em históricas podem determinar muita coisa. O jeito em que ele lidava com as preocupações, o jeito em que as pessoas confiavam bastante nele por conta dele ser uma pessoa batalhadora, abre olhos de muitas pessoas por conta disso. Então, para mim e para o meu grupo, eu acho, né, que lá é um patrimônio em que não só nós podemos apreciar pelas suas origens originais, né? Mas sim pelo que ele trouxe e deixou para nós, que foi uma conclusão de que a vida de um estudante é marcada pelos direitos e batalhas. E aquela casa chama muita atenção porque, além dela mesma ser restaurada, ela tem uma explicação, tem um contexto em que muitas pessoas devem achar interessante. Eu mesma achei muito interessante. Por conta de, até naquele tempo, quando a Anísio Teixeira era jovem, tinha né, o machismo. Sempre homens em um lugar, mulheres em outros, homens podiam conversar sobre tais, mulheres em casa fazendo crochê, outra coisa. E aquela casa, ela é muito, como eu posso dizer, cada pedaço, cada documento deixado por ele é uma coisa, um monumento de batalha e resistência para que nós estudantes não paramos de lutar e que aquela casa tem cada contexto, cada imigração diferente, é cada explicação completamente diferente. Uma chama a atenção que a outra, as coisas, o ambiente, o que usavam, as mesmas coisas, né? Bastante. Então eu entendi isso, amei bastante ter viajado para lá e ficar com esse tema porque foi um abre olhos para todos os meus colegas. Segundo o Manifesto dos Pioneiros, que foi assinado por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e outros intelectuais, a seleção dos alunos nas suas aptidões naturais, a supressão de instituições criadoras de diferença sobre base econômica, a incorporação dos estudos do magistério à universidade, a equiparação dos mestres e professores em remuneração e trabalho, a correlação e a continuidade do ensino em todos os graus e a relação contra tudo que lhe quebra a coerência interna e a unidade vital, constituem o programa de uma política educacional fundada sobre a aplicação do princípio unificador que modifica profundamente a estrutura íntima e a organização dos elementos constitutivos do ensino e dos sistemas escolares. Dessa forma, a educação tradicional seria abolida ao se propor reformas no sistema de ensino. Segundo o Manifesto dos Pioneiros, que foi assinado por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e outros intelectuais, a seleção dos alunos nas suas aptidões naturais, a supressão de instituições criadoras de diferença sobre base econômica, a incorporação dos estudos do magistério à universidade, a equiparação dos mestres e professores em remuneração e trabalho, a correlação e a continuidade do ensino em todos os graus e a relação contra tudo que lhe quebra a coerência interna e a unidade vital, constituem o programa de uma política educacional fundada sobre a aplicação do princípio unificador que modifica profundamente a estrutura íntima e a organização dos elementos constitutivos do ensino e dos sistemas escolares. Dessa forma, a educação tradicional seria abolida ao se propor reformas no sistema de ensino. Haveria integração do ensino, formação de professores e a valorização de aprendizagem de saber útil para a sociedade e vivência do aluno. Anísio Spinola Teixeira foi um jurista, intelectual, educador e escritor brasileiro, personagem central na história da educação no Brasil nas décadas de 1920 e 1930, que difundiu os pressupostos do movimento da Escola Nova
que tinham como princípio a ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento, em preferência à memorização. Reformou o sistema educacional da Bahia e do Rio de Janeiro. Exercendo vários cargos executivos, foi um dos mais destacados signatários do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em defesa do ensino público, gratuito, laico e obrigatório, divulgado em 1932. Fundou a Universidade do Distrito Federal em 1935, depois transformada em Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Após o início do regime militar, em 1964, Anísio Teixeira foi para os Estados Unidos, onde lecionou nas universidades de Colômbia e da Califórnia. De volta ao Brasil, em 1966, tornou-se consultor da Fundação Getúlio Vargas. Anísio Teixeira é considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no século XX. Foi pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis, que refletia seu objetivo de oferecer educação gratuita para todos. A Casa Anísio Teixeira é uma entidade cultural vinculada à Fundação Anísio Teixeira e, por estar administrada, é localizada na Casa Natal do Educador, na cidade de Caetité, sudoeste da Bahia, em um imóvel tombado que é patrimônio da Fundação. Foi inaugurada em fevereiro de 1998, após a restauração feita pelo governo da Bahia através do IPAC. A Casa Anísio Teixeira tem como objetivo preservar e divulgar o pensamento e a obra do educador Anísio Teixeira, bem como promover o desenvolvimento regional do ponto de vista da educação e da cultura, inspirando-se nos ideais e princípios do educador, que sempre militou em favor da expansão das oportunidades da educação pública e gratuita e de qualidade em nosso país. Ao lado da catedral, o imóvel que serviu de residência para o educador por 14 anos. O prédio arquitetônico e cultural da Bahia desde 1978 e gerido pela Fundação Anísio Teixeira. Ele funciona como centro de memória, espaço cultural e museu, que tem a finalidade de preservar e divulgar as ideias e a obra do também jurista e escritor baiano, além de promover a educação associada à cultura, uma das bandeiras de Anísio. A instituição possui coral, grupos de teatro e de dança e expõe objetos da família Teixeira.